com vocês? Espero que sim. Passando hoje para falar sobre a regressão de regime prisional. Então é muito comum, o pessoal deve ter ouvido falar muito sobre a progressão de regime prisional. Então a progressão vai ocorrer de que forma, em quais situações, em quais hipóteses, em quais lapsos temporais. Então aqui no nosso canal nós temos 2 vídeos sobre progressão de regime prisional. Um primeiro vídeo, como funcionava a progressão antes do pacote anticrime, ou seja, anteriormente a 23 de janeiro de 2020. Nós temos outro vídeo, como funciona a progressão posteriormente ao pacote anticrime, ou seja, para fatos ocorridos após 23 de janeiro de 2020. Show de bola! Então, se o fulano foi condenado em regime fechado, ele vai cumprir um determinado tempo em fechado, irá para o semiaberto, irá cumprir um determinado tempo em semiaberto, irá para o regime aberto. Agora, pode ocorrer a regressão. O que é a regressão? O sujeito está em regime aberto, por exemplo, ele descumpre as regras do regime aberto e aí ele tem a regressão para o regime semiaberto ou para o regime fechado. Então isso chama-se regressão. E como é que funciona isso? É o que nós vamos ver. Antes disso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar uma lida na descrição desse vídeo, onde eu deixo um e-book gratuito para você baixar sobre a teoria geral dos recursos em matéria processual penal. Também te convido a participar do nosso curso de Tribunal do Júri, nosso curso de prática penal. Então é isso, meus amigos. Feitas essas observações, dados esses recadinhos, vamos lá à regressão de regime prisional. Então olha só, regressão de regime prisional. Vamos aqui à sua conceituação, primeiramente, depois a gente vai explicando. Conceito. Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro, não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adequar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Então, pessoal, o que significa dizer isso aí? Se o sujeito ele está em regime aberto, ele tem que seguir as regras do regime aberto. Ou se ele está, por exemplo, em regime aberto, entretanto, cumprindo pena restritiva de direito, vamos a um exemplo. Vamos imaginar que um sujeito foi condenado em regime aberto, teve esse regime aberto substituído por pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária. Imaginemos que esse sujeito deve pagar R$10.000 em prestação pecuniária e o juiz estabelece que ele pagará isso em 10 parcelas iguais e consecutivas de R$1.000. O sujeito aparece o primeiro mês, efetua o pagamento, no segundo mês ele não aparece, no terceiro mês ele não aparece. O que significa isso? Significa que ele descumpriu aquela medida restritiva de direito diversa da prisão. Se houve o descumprimento dessa medida, o que o juiz terá que fazer? O juiz, obviamente, terá que proceder na forma do artigo 118, parágrafo 2º da LEP, que nós vamos ver já, que é designar uma audiência de justificação, onde ele irá decidir se esse sujeito permanecerá nesse regime, obviamente se ele tiver uma justificativa, ou se ele irá regredir para o regime semiaberto ou para o regime fechado. Então, dentro da conceituação, veja só, cabe ao juiz, examinando a causa de regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado, que se encontra em prisão albergue ou domiciliar ou em regime diverso da prisão, ou seja, em cumprindo pena restritiva de direito, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, por exemplo, prestação pecuniária e assim por diante. Mas veja só, vamos analisar agora do ponto de vista jurídico. O que especifica o artigo 118 da LEP, que é a Lei de Execução Penal. Então, obviamente, que
que depois que o sujeito ele já foi condenado com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhuma espécie de recurso, fez coisa julgada material, então esse sujeito ele passa a se submeter às regras da lei de execução penal, às regras do cumprimento de pena. Então o que diz o artigo 118 caput? A execução de pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado, inciso 1º, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena ou execução torne incabível o regime. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º, muito importante. Nas hipóteses do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, olha só, pessoal. Observem. Primeiro, o artigo 118 caput, ele diz que existe a regressão. Então, se o sujeito não se comportar de acordo com as regras do regime imposto, então sim, ele poderá sofrer uma sanção e regressar para um regime mais gravoso. Legal. O parágrafo 2º diz o seguinte: entretanto, ele deverá ser o quê? Ouvido previamente, para se verificar se aquele descumprimento ele é justificável ou não. Então deve haver ali uma audiência para que o sujeito possa ser ouvido, ou através, obviamente, do seu advogado, mediante peticionamento. Perfeito? Então, o que ocorre? Muitas vezes o cidadão, ele, por qualquer motivo, está lá em regime aberto, e aí, note só, veja esse exemplo concreto. O sujeito está respondendo a um processo criminal que começou lá em 2015 e ele está em regime aberto. Ele comparece em todas as audiências, ele é condenado, por exemplo, um crime leve, uma apropriação indébita, há 2 anos em regime aberto, substituída a prestação de serviço à comunidade. Esse processo começou em 2015, teve recurso, apelação, transitou em julgado 2020. Inicia-se a execução em 2020. Só que esse sujeito, lá em 2015, ele morava no endereço X. E agora, em 2020, ele simplesmente mudou. Ele morava, por exemplo, em São Paulo e mudou para o mesmo bairro 2 ruas para frente. Só que não comunicou o juiz da execução. Então, o que o juiz da execução vai entender? Vai entender que esse sujeito não foi localizado, então que esse sujeito vai fazer jus à regressão, pois ele não se adaptou às regras do regime. Então, o juiz pode entender isso. Entretanto, veja só, o que determina o parágrafo 2º? Que esse fulano tem que ser previamente ouvido para que o juiz possa decidir. Então, o que ocorre na prática? Olha, não achou o sujeito, o que o juiz faz? Ele estava em regime aberto, já decreta logo o regime semiaberto e manda a expedição do mandado de prisão. E aí ele dá uma regressão sem observar um mandamento legal, sem observar aquilo que chama-se devido processo legal, aquilo que chama-se ampla defesa, aquilo que chama-se contraditório. Então isso é muito comum. Se queima uma etapa do procedimento. Então fiquem alertas a essa questão jurídica super importante. Muito bem, o artigo 118 traz essa forma genérica de como deve funcionar. Se a gente observar aqui, eu vou expandir aqui a nossa tela, o artigo 118 ele também tem relação com o artigo 181. Então, o que diz o artigo 181? Vamos dar uma verificadinha lá no caput. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Gente,
mesmo um fulano que seja lá condenado originalmente numa sentença lá no procedimento de cognição, a um regime aberto e tenha sido substituído por prestação de serviço à comunidade, ou seja, por penas restritivas de direito, mesmo para esse que irá cumprir penas restritivas de direito, pode ocorrer também a regressão. É o que dispõe o artigo 181. Então veja o parágrafo 1º do artigo 181. A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando o condenado, letra A, não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou desatender intimação por edital. Então olha que interessante aqui, vamos voltar naquele exemplo que eu dei. O fulano é condenado em regime aberto, originalmente numa sentença no procedimento de cognição, ele está lá na execução de pena e deve prestar serviço à comunidade. Porém, durante todo esse tempo que o processo correu e que ele esteve em liberdade, ele acabou por se mudar. Então, está em local incerto e não sabido, está em lins, local incerto e não sabido. Ele quis fugir à execução da pena? Não, ele mudou, não tomou a cautela de comunicar ao juízo, isso tem que ser analisado. Mas veja só, se ele não for encontrado, ele deve ser intimado por edital. Note só, o edital, para garantir esse inconveniente, por vezes chamado devido processo legal, ampla defesa, contraditório, deve ocorrer. Ele deve ser intimado por edital para que ele esteja cientificado acerca, às vezes, da existência daquela execução penal. Por que eu digo às vezes da existência? Porque o processo de conhecimento, ele corre, todos nós temos acesso pelo sistema ESAGE, pelo sistema ProJude, enfim, mas quando se torna uma execução penal, ao menos aqui no estado de São Paulo, ela fica em sigilo no sistema. Até mesmo o advogado, para ter acesso, ele deverá juntar uma procuração nos autos. Então, como se transforma em algo sigiloso e o réu eventualmente não é achado, como é que ele vai ter ciência do processo? Então, é importante fazer essa diferenciação, e o próprio legislador, quando preconizou a legislação, que é a Lei de Execução Penal, ele anteveu esse resultado, determinando procedimentos para a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Muito bem, ainda dentro do parágrafo 1º, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa que deva prestar serviço. C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. Letra D. Praticar falta grave. Gente, o que é falta grave, afinal de contas? A falta grave, ela está definida no artigo 50 da Lei de Execução Penal. Por exemplo, fugir. Então o sujeito está lá prestando serviço à comunidade e ele simplesmente desaparece. Então é diferente a situação do sujeito que se muda e por qualquer equívoco não comunica o juízo. Para aquele sujeito que simplesmente abandona o cumprimento da prestação de serviço à comunidade, ele desaparece. Então o oficial de justiça vai na casa dele e fala: está sumido, eu sou pai dele, sou a mãe dele, ele mora aqui, mas desapareceu tem 1 ano. Aí, obviamente, nessa hipótese, em razão dessa falta grave, ocorrerá a regressão. Muito bem, ainda no artigo 181, olha lá, parágrafo 2º, a pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou socorrer qualquer das hipóteses da letra A, D e E do parágrafo anterior. Então, mesmo a pena de limitação de fim de semana poderá ser convertida num regime semiaberto, por exemplo. Então, veja, o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito exige do reeducando extrema cautela. Ele deve ser organizado, cauteloso e cuidar para que não ocorra a regressão desse regime. Olha lá, parágrafo 3º.
A pena de interdição temporária de direito será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses da letra A e E do parágrafo 1º desse artigo. Gente, quando que vai ocorrer a regressão pelo descumprimento da interdição provisória? Quando ocorrer o exercício de cargo, função ou atividade pública que esteja interditado em razão da sentença. Então, por exemplo, um médico que teve lá a suspensão do direito de exercer medicina e está exercendo. Então isso aí é uma quebra da interdição temporária de direito que vai justificar a regressão, por exemplo, para um regime semiaberto. Legal? Até aí tranquilo, sem maiores dificuldades. Então vamos agora avaliar mais duas questões. Então olha lá. Para a regressão do regime prisional, nós já vimos aqui as regras do artigo 118, vimos o artigo 181 da Lei de Execução Penal, que especifica que também aquele sujeito que está em penas restritivas de direito pode também ocorrer a regressão. Então, olha só, para isso, nós temos que observar esses dois tópicos aqui. Conversão após diligências para a localização do condenado e intimação por edital. Note só, se esse fulano eventualmente não for localizado, o juiz da execução ele tem que fazer algumas diligências para tentar localizar o endereço desse condenado. Até para justificar que, de fato, ele não foi localizado porque está evadindo, autorizando, portanto, a regressão. Porque às vezes ele não é localizado, mas ele não está evadindo. Ele simplesmente mudou de endereço, ou ele simplesmente não está trabalhando naquela cidade, está trabalhando em outra. Então ele deve perquirir diligências para tentar a localização desse endereço e também providenciar a citação editalícia ou intimação editalícia para garantir devido processo legal, ampla defesa e contraditório. E aqui, senhores, uma questão interessante fixada em jurisprudência. Conversão de pena privativa de liberdade no regime fixado na sentença. Olha que interessante. Pensa comigo. O sujeito foi condenado a 2 anos, por exemplo, em regime aberto. Esse regime aberto foi convertido em prestação de serviço à comunidade. Só que o sujeito não foi localizado para dar início ao cumprimento da prestação de serviço. Mudou-se. O que o juiz tem que fazer? Segundo a jurisprudência consolidada, segundo a jurisprudência maciça, inclusive do STJ, sim, ele deve determinar a expedição do mandado de prisão, mas ele deve observar o regime originalmente imposto na sentença. Então, o juiz da execução está autorizado a determinar o mandado de prisão? Sim, desde que observe o regime originalmente prescrito na sentença. Então, nesse meu exemplo, se o regime era aberto e foi convertido em prestação de serviço à comunidade, então o juiz está autorizado a determinar a expedição de mandado de prisão? Sim, ele vai determinar a expedição de mandado de prisão em regime aberto. Uma vez recolhido o sujeito ao regime aberto, ele terá de executar a audiência de justificação na forma do artigo 118, parágrafo 2º, para aí sim verificar se ele manterá esse regime aberto ou estabelecerá um regime semiaberto ou fechado. O que a jurisprudência critica é o sujeito não foi localizado para prestar serviço à comunidade, por exemplo. E aí o juiz da execução determina a ordem de prisão e já aplica a regressão de regime para o semiaberto ou para o fechado, sem observar aquele regime originalmente destacado, fixado na sentença originária. Então a jurisprudência entende que isso é causa de nulidade absoluta, até justificando a expedição de alvará de soltura e o estabelecimento do status quo ante. Então é isso, meus queridos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho longo,
porque realmente o tema ele é um tanto quanto complexo e ele exigiu explicações mais detalhadas sobre a questão da regressão de regime. Então espero que vocês tenham curtido, baixem aí o e-book gratuitamente, dê uma olhada geral aí no canal, muito conteúdo de penal, processo penal, prática penal, e não deixem de se inscrever no nosso canal para que você possa ficar atualizado das nossas publicações semanalmente. É isso, meus amigos, um grande abraço e até um próximo vídeo.